Gente, tudo bem? Tudo bem, né? Então tá bom, hoje é dose diária de domingo. Ai, coisa boa. Então, eu queria usar esse dose diária de domingo. Eu tô aqui há alguns dias esperando, ansioso para poder fazer esse vídeo. É sobre isso que eu vou falar hoje. Eu quase fiz ele, coloquei ele em outro dose diária em outro momento, mas eu queria ter calma para falar sobre isso, porque é um assunto que eu acho que a gente em geral passa por ele meio de um jeito um pouco automático, assim, automatizado. E eu recebi algumas perguntas, especialmente duas perguntas de duas pessoas muito, não é perguntas, mas tipo, partilhas de angústia, assim. E eu queria então falar sobre isso, que é sobre o trabalho, a nossa profissão, a nossa construção de imagem de sujeito profissional e tal, que se coloca, que se constrói, e quanto que isso ocupa de espaço na nossa noção de felicidade e realização e tal. Felicidade mesmo, de ser feliz. E se isso faz sentido, em que grau que faz sentido, de onde vem isso e tal. Então vamos tentar lidar com isso, tá bom? Vamos lá, que o negócio é extenso. Bom, primeiro são essas duas perguntas. Uma pessoa, eu vou falar logo quais são as duas falas das pessoas, dessas duas pessoas, e aí continuo daí. A primeira pessoa, ela é jovem, ela tem 19 anos, eu acho, e ela está cursando nutrição, mas o grande sonho da vida dela, há muito tempo, desde que ela leu um livro, uma história e tal, é fazer cinema, trabalhar com cinema. E aí ela queria saber, ela está lá fazendo nutrição por questões familiares e acabou se orientando assim, mas está querendo fazer essa ruptura com a trajetória que ela mesma inventou e queria saber o que eu acho disso. E a outra pessoa é uma pessoa que tem um namorado, casado e tal, e que para o namorado, o drive profissional dela, o desejo, o foco profissional, o grau de investimento no trabalho é muito baixo, que ela teria que ter muito mais desejo naquilo que ela quer. Não é desejo, mas ela tinha que estar mais focada e concentrada e trabalhando mais e para querer chegar a algum lugar com isso. Vocês já percebem pelo meu tom que eu tenho uma certa crítica, obviamente, em relação a essa noção, e eu vou explicar por quê. Eu vou explicar por que eu vou dizer o que para essas duas pessoas e tal. O trabalho ocupa um lugar na nossa vida de protagonismo, né? Muito sério, assim. Em muitos sentidos a gente várias vezes nem percebe. Como ele não é uma narrativa, por exemplo, quantas pessoas me pedem para falar sobre amor e quantas me pedem para falar sobre trabalho? O amor é uma narrativa que parece ser mais interessante e ocupar mais espaço pra gente do que o trabalho. Mas na prática, no dia a dia, se você pensar a sua vida, ela gira em torno do trabalho e o seu tempo é investido nisso. O seu tempo é investido, no trabalho. E isso acontece não faz tanto tempo assim, acontece aqui, não acontece do mesmo jeito ao redor do mundo, não é assim em todos os lugares, mas no Brasil a gente adotou um modelo dessa noção de sucesso e tal, de conseguir ser bem-sucedido, de chegar a algum lugar, de conseguir chegar a algum lugar na vida, a ideia da meritocracia, de que com o seu mérito e o seu trabalho você vai conseguir chegar a algum lugar e de que isso é o valor de uma boa vida, né? É ser bem sucedido. Isso não era assim, agora, sei lá, no século XV, XIV, XIII, XII e tal, até um pouco depois, o ser bem sucedido não era a questão, a sociedade era estanque, organizada, cada um ocupava o seu lugar, tinha os nobres, tinha bom, aí tem o surgimento da burguesia e tal, ali no meio, e tem a galera que é a galera da servidão mais baixa e tal. Depois, com a Revolução Industrial, aí isso começa a se deslocar, tem o proletariado, aí o capitalismo aparece como uma questão, mas o importante nesse momento aí é entender que a gente tem um deslocamento da lógica de Deus, lá, Deus, igreja, os valores da fé. Então, um sujeito que tem uma vida boa é um sujeito que tem fé, né? Nesse sentido, é um sujeito que está em acordo com essa visão de mundo, com esses paradigmas, com essas ideias e tal. Um sujeito que está vivendo de acordo com a fé. Então tinha lá Deus como esse grande organizador das coisas e tinha toda essa série de normas que você seguia para estar em acordo com Deus, né? Orientados pela igreja, a igreja fazendo essa função. Isso desaparece, não que Deus tenha desaparecido, Deus continua por aí, meio tentando recuperar protagonismo e tal, coisa, mas Deus já não é mais o que era, não é mesmo. Isso não tem julgamento nisso, que bom, que não bom e tal. Mas então, no lugar disso a gente tem
essa noção do capital como grande valor, né? O dinheiro como grande valor, e o dinheiro é organizado dentro dessa estrutura de regras que é o trabalho, você tem que trabalhar. E ninguém se pergunta sobre isso, né? A gente parte desse princípio, a gente tem que trabalhar, é assim que funciona. E, bom, desculpa, mas junto com essa decadência da potência de Deus também, o que entra no lugar ali no final do século XVIII, junto com o trabalho, é o amor romântico. Então a gente tem dois grandes valores que orientam a nossa vida aí, que são o trabalho, o ser bem-sucedido, e o amor romântico, são essas duas coisas. E várias vezes elas se conectam, inclusive, né? O que é um cara que está... o ideal do homem por quem se apaixonar, ou da mulher por quem se apaixonar hoje em dia também, é um homem bem-sucedido, potente e tal, que tem que estar com a vida ganha, com a vida encaminhada e tal. Esse é o cara que vale a pena, né? Esse é um cara, senão a ideia do hoje fala da ideia do loser, do perdedor, e esse cara em geral não está lidando, não é possível para um modelo de apaixonamento. Então essas duas narrativas estão articuladas, mas o amor então entra nesse campo aí também, e esses dois valores são os dois valores que vão, teoricamente, conferir pra gente o encontro com a felicidade. E bom, vocês já sabem o que eu acho sobre isso, a gente não vai encontrar felicidade em nenhum lugar especificamente, né? Não tem no amor, essa cobrança em relação ao amor é muito terrível, ele não é capaz de dar isso pra gente. A felicidade não está em algum lugar, a felicidade está na nossa capacidade de ter uma experiência com alguma coisa, muito mais do que numa coisa em si. Então, na nossa percepção do mundo, na nossa percepção dos diálogos, e poderíamos dizer em alguns tipos de qualidade de experiência, né? Mas o amor em si, a ideia da relação em si, por si, per si, não confere felicidade. E o trabalho, quando a gente entra no campo do trabalho e com essa ideia de que você tem que ser bem sucedido, muito mais do que encontrar felicidade com o seu trabalho, e aí tem então esse outro mito que eu ia chegar a falar sobre ele, que é você então tem que conseguir trabalhar com o que você ama, né? Você tem que encontrar, então esses dois conceitos se juntam, né? Você tem que conseguir encontrar aquela coisa pela qual você é apaixonado, e com ela você vai conseguir trabalhar 18 horas por dia sem nem perceber, isso vai andar e tal. Eu digo que eu trabalho com uma coisa, coisas em relação às quais eu tenho muito amor há muito tempo, desde o princípio, elas foram mudando. Mas ainda assim, hoje em dia eu olho para a minha vida e só o que eu gostaria de fazer é trabalhar muito menos. Eu falo, eu gostaria de fazer isso aqui, esse vídeo uma vez por dia, e é só isso. Eu não preciso de mais do que isso. O resto do tempo é olhar, conversar, ficar com meu filho, com minha esposa e pensar a vida de um jeito muito mais calmo. Eu me retirei muito do investimento na ideia de ser bem sucedido, assim, nesse sentido. Muito mesmo. Isso não é simples, porque parece que você está sendo derrotado, né? Então, quando você sai da noção de sucesso, parece que você está sendo derrotado, que é o fracasso. Literalmente é o fracasso. Então, isso não é simples. Mas, então, junta essa coisa do trabalho, começa a se articular com essa ideia do você tem que achar o que você gosta de fazer. Quando você achar o que você gosta de fazer, aí sim você vai ser feliz. E aí vou dizer para essa pessoa que me escreveu, não, quando você achar o que você gosta de fazer, o que você acha que gosta de fazer, que tem a ver com uma construção narrativa também. Então, eu vou ser feliz fazendo cinema. Eu já estive exatamente aí. Então, eu terminei a faculdade de filosofia e queria fazer documentário, cinema e tal. Fui feliz? Não. Aí fui fazer teatro e tal. Fui fazer uma outra coisa, fui escrever. Não importa, mas não era aí que estava a minha felicidade. Não estou dizendo com isso que você não pode mudar de rumo e encontrar mais felicidade, mais desafio para a sua estrutura psíquica naquela outra coisa e mais prazer nisso, né? É possível que sim. Mas se você for para essa outra escolha, esperando que essa coisa vai te dar a felicidade, ela não vai estar aí, na minha opinião. E aí o outro problema de temos que conseguir trabalhar mais e tal, e produzir mais, gera gente exausta, sem tempo para nada. Quer dizer, pensa de verdade assim. Você tem 24 horas num dia. Imagina que você trabalha 8 horas nesse dia. Imagina que você se desloca por mais 2 horas, vamos dizer. Então são 10 horas de trabalho. Vamos dizer que você durma 8, né? Tá? 8 pode ser. Então, você dorme 8, trabalha 10, sobram para você 6 horas. Fora disso, você tem que comer. E aí é isso. Então você tem 4 horas, 3 horas de não preenchimento. Não me parece ser razoável. Eu digo, de verdade, sendo muito sincero, eu estou totalmente retirado dessa noção do trabalho como valor principal da vida. Não acho que seja.
Para mim, o valor principal da vida é pensar a vida e conversar a vida, e olhar para ela e viver a vida, viver, conversar, pensar. E o trabalho é uma coisa que a gente tem que conseguir se articular para fazer menos. Simples assim. E entender que a nossa felicidade não vai estar nele. A gente tem que conseguir produzir para a gente mesmo uma política de recessão nesse sentido. Então, como é que eu faço para diminuir minha economia, ao invés de aumentar minha economia? Diminuir no sentido de ter que produzir menos, ter que gastar menos para poder produzir menos. É isso. Quando eu fui em Lisboa a primeira vez, sei lá que ano que foi, 2012, não sei. Primeira vez não, porque eu só fui uma vez, mas Espanha, Portugal, Argentina mesmo, lugares que você está lá e você entende, bom, eles trabalham só esse tempo por dia mesmo, são 5 horas, é assim que funciona, ou 6 no máximo. E a preocupação não é de produzir mais ou de chegar a algum lugar com isso, porque não tem lugar nenhum para chegar. A preocupação é de estar bem onde se está, bem-estar nesse sentido, né? E aí faz muito mais sentido, você tem mais tempo para conversar, você tem mais tempo para estar com quem você quer estar. E, em geral, acho que quem está enfiado na lógica do hamster lá do trabalho, dessa roda de correr atrás da própria coisa, não está sequer percebendo a própria vida, né? Na minha opinião, não está conseguindo parar e olhar. Então eu diria que sim, você tem que conseguir, na verdade, trabalhar menos ou retirar esse foco e não se obrigar a entrar nessa lógica do trabalho, porque ela não vai levar a lugar nenhum, ela vai falhar, ela vai só gerar uma vida de ansiedade, de achar que você tinha que estar num lugar melhor sempre, e de inveja de alguém que está num lugar melhor que você. A inveja aí nesse caso é colossal, né? Porque já que todo mundo pode ter, por que o outro tem e eu não tenho? Já que todo mundo é capaz, já que é uma meritocracia, por que o outro chegou lá, o outro e eu não cheguei? Bom, isso é só perverso, não leva a nada. Mas para conseguir fazer essa diminuição, você tem que realmente conseguir rearticular isso na sua cabeça. E aí, a questão dela é, mas eu quero ter um filho. Como é que eu faço? É também a minha questão nesse momento. Pensar, eu estou pensando em ter um segundo filho, mas aí eu começo a fazer todos os cálculos financeiros para isso e me dá um certo desespero. Gente, estou aqui falando isso, mas a pessoa fala, fica calmo, não é isso, tá, gente? Estou só partilhando uma coisa. As pessoas às vezes têm uma tendência a ajudar de um jeito muito... Façam o que vocês quiserem, mas não é sobre isso que eu estou dizendo. Estou só partilhando um conteúdo. O sofrimento não é desesperador nesse sentido. Então, como é que você faz, né? Como é que você consegue articular a sua economia porque o dinheiro existe, né? O dinheiro está aí. Mas como é que você consegue, então, articular a sua vida E aí eu acho que a única solução para isso é realmente conseguir gastar menos e se retirar dessa noção de que a sua felicidade vai estar atrelada a essa ideia de ser bem-sucedido. Isso gera também, pode ser no caso dessa pessoa que tem esse parceiro que está esperando isso, talvez gere uma quebra sobre a perspectiva de quem você é para ele. Sim, isso é verdade. Mas aí, vamos ver se vocês vão conseguir se manter encontrados e respeitando, se ele quiser ser um cara que quer trabalhar 40 horas por dia e tal, não sei o que, chegar a algum lugar, maravilha para ele. Você pode não querer. Com isso, pensando como é que você consegue ter a sua independência de fato e sua saúde financeira. Aí no Brasil, uma equação muito complicada, porque aqui, mesmo para quem trabalha muito, conseguir pagar as contas é um desafio. Então, mas o trabalho, resumindo aqui o meu negócio, o trabalho foi então colocado nessa situação de grande protagonista da nossa vida, e para mim, o protagonista da nossa vida tem que ser a nossa própria vida, e não o trabalho. E não se deslocar para ele como a coisa que vai solucionar a gente e tal. Porque só gera a gente exausta, cansada, triste, infeliz, invejosa e por aí segue. Falei bastante, né? Ou não? O que vocês acham? Então, eu queria conseguir começar essa espécie de campanha. Menos trabalho. A gente não precisa de trabalho. Não é nenhum demérito falar não gosto de trabalhar. Não é, a gente tem vergonha de falar. Esses dias eu me encontrei com algumas pessoas que eu não via há algum tempo. Como é que você tá? Querendo trabalhar menos. Porque tem essa ideia, essa beleza de falar, não, eu tô aqui trabalhando muito e tal. Não, cara, que ruim você tá trabalhando muito. Tem gente que adora, minha mãe adora trabalhar. Minha mãe tem 72 anos e ela trabalha muito, muito. Ela atende, ela dá aula, ela dá cursos, palestras, agora ela tá viajando, trabalhando. Ela adora isso. Isso é um valor para ela muito importante. E tudo bem. Eu acho que ela já entendeu que a felicidade dela não está aí exatamente, que ela não vai encontrar a felicidade dela aí, mas ela tem prazer em trabalhar. Aí é uma outra situação. Você ter prazer concretamente em trabalhar, mas ela está constantemente exausta, cansada, tendo que responder e-mails e mandar coisas. E talvez seria bom poder olhar para isso e falar, cara, talvez eu não precise disso tudo. Talvez esse sujeito que eu estou constantemente me produzindo para ser
não seja exatamente o sujeito que eu sou, o que eu quero ser, onde eu quero estar. Enfim, então esteja atento a isso, se pergunte sobre isso, se pergunte sobre o seu real desejo, sobre trabalhar, sobre fazer isso mesmo e tal, da sua vida. Porque o trabalho não deveria ser compulsório, não deveria ser obrigatório, compulsório, não tá dado, é assim que é trabalho. Na minha opinião, a gente trabalha porque a gente precisa de dinheiro. Isso não tem outro jeito. Se eu não precisasse de dinheiro, eu não trabalharia. Não mesmo. Eu faria só isso aqui, só isso. E iria conversar. Então pergunta aí se o trabalho tem esse valor para você ou se é sobre o dinheiro. Se é sobre o dinheiro, sobre sobreviver, conseguir pagar as contas, então como é que você faz para viabilizar isso? Aí é uma segunda etapa. Aí talvez seja melhor um coach de economias do que eu para te responder essa coisa. Tá bom, gente? Até amanhã. Bom domingo para você, para quem tá vendo no domingo. Muito obrigado mais uma vez, como sempre. Tchau. Tchau.